Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma videoaula do professor Rafael Felipe de Oliveira. Vamos falar sobre história. Vamos nessa? Então vamos comigo, vamos juntos. Pessoal, a gente começou a falar sobre o mito Tupi-Guarani na nossa última aula, certo? Vocês se recordam muito bem daquele mito bem bacana da mãe natureza e etc, né? Acredito que vocês se recordam sim. Então vamos lá. Lembrar sempre que temos várias maneiras de explicar como chegamos onde chegamos. Uma é a ciência, a outra são as mais diversas religiões. Tudo bem? Estamos seguindo pela ciência, porque na escola a gente aprende ciência e também discute, aprende as religiões sem nenhum preconceito, certo? Então, ok. Vamos lembrar então do Australopithecus, do Homo habilis, da evolução da espécie, do Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens, até chegar na gente, os Homo sapiens sapiens. Só passando rapidamente, para a gente nunca se esquecer. E também aquela teoria que, segundo a ciência, o mundo era uma pangeia, vocês se lembram muito bem, tudo grudadinho, o mundo era uma pangeia, até hoje vai se distanciando cada vez mais. Então, o homem e a mulher conseguiam trafegar por todos os territórios do mundo, por vários países. Não tinha necessidade deles pegarem um avião, como é hoje. Com o passar do tempo, foi se separando dos países. E aí, quem passou, passou. Quem não conseguiu passar, não passará mais. Vai ter que esperar chegar aí 2020 para quem sabe pegar um avião para visitar o seu parente em outro país. Beleza? A gente até comentou sobre o Estreito de Bering, que é nesse lugarzinho aqui, ó, 11 mil anos antes de Cristo, tá, pessoal? É muito, muito tempo atrás. Estamos vendo aqui, ó, duas figuras de seres humanos, Homo sapiens, passando pelo Estreito de Bering, que é aquela camada de gelo perto da Rússia, perto dos Estados Unidos, quando o mundo era um tanto Pangeia, ainda não tinha separado de vez como é hoje. Tranquilo? Vamos para uma próxima figura. Vamos falar sobre a Grécia Antiga, então. A Grécia Antiga, um local muito rico, galera. Um local de muitos mitos, um local de muita educação, um local onde foi criadas as Olimpíadas, que a gente tem até hoje nos dias atuais. As Olimpíadas foi criado na Grécia. Isso 800 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Por que a gente fala antes da vinda de Jesus Cristo? Porque começamos a contar os anos depois, tá bom? Decidimos parar de contar e contar novamente, tá bom? Por conta que a Europa se tornou muito adepta ao cristianismo. Todo mundo é cristão? Não. Mas a maioria se tornou muito adepta, então decidiram contar novamente os anos do mundo. Então a gente está falando de 800 anos antes de aparecer essa figura bíblica chamada Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Beleza? Então, essa é a Grécia Antiga, um local de muita sabedoria, um local onde que as crianças aprendiam na escola matemática, português, os mitos de Zeus, Poseidon, Afrodite. Outra coisa muito importante, na Grécia era muito valorizado o esporte, então assim, você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado, ô fulano, pô, não quero fazer aula de educação física. Não pode. Tem que mexer o corpo, porque só é um homem e uma mulher perfeita aquele que exercita o seu intelecto
e também exercita o seu físico. Para você chegar perto de uma perfeição que os gregos queriam chegar, tinha que exercitar o cérebro e o físico. Tudo bem? Então, assim, galera, na Grécia Antiga, eles acreditavam em alguns mitos, tá? E eles acreditavam em vários deuses. Quem acredita em vários deuses são politeístas, tá bom? Quem acredita apenas em um deus é monoteísta. Os gregos eram politeístas. Então, fechou? Fechou. Mais um detalhe. Na Grécia Antiga, o local mais alto se chamava Acrópolis. Tá? Acrópolis seria o local mais alto na Grécia, que servia como meio para você enxergar se não está rolando uma confusão aos arredores, se você não está sendo invadido. Tudo bem? E futuramente virou até um templo de oração para todos aqueles deuses que a civilização grega acreditava, tá bom? A principal cidade da Grécia se chamava Atenas. Porém, tinha outra cidade, cidade-estado que a gente fala, que era muito famosa na Grécia Antiga, que era Esparta. Então, assim, enquanto na Grécia o pessoal estudava matemática, português, os mitos, praticavam um esporte danado também, em Esparta era algo muito diferente. Pra vocês terem noção, na Grécia você podia andar tranquilamente ali ó, na rua, você parava em uma praça, aí tinha alguém discursando, aí você falava, opa, eu tenho uma opinião sobre isso, eu posso comentar? Pode. Todo mundo ali tranquilo, tal, podendo se expressar, podendo descansar. Democracia plena, beleza? Vale lembrar que existiam escravos, não escravos de cor preta, mas havia escravos na civilização grega, tá bom? Mas eles tinham essa moleza, eles ficavam tranquilos, estudando, praticando um exercício físico, exercendo a oralidade, que é o que? Falar bem. Eles eram bem tranquilos assim, tudo bem, vamos tomar um vinho e vamos filosofar, vamos tomar um vinho e fazer contas de matemática, enfim, isso em Atenas, tá? Atenas, uma cidade, estado que está na Grécia Antiga, tá bom? Aqui em cima a gente vê a Acrópolis, ó, Acrópolis, o local mais alto em Atenas, que depois até muitas vezes virava um templo. E a outra cidade muito famosa na Grécia Antiga era Esparta. Bom, rapaziada, Esparta, diferente de Atenas, era uma cidade-estado de guerreiros, tá bom? De guerreiros. Desde criança eles pegavam ali o moleque e o treinavam. O treinava para resistir o inverno, a resistir um verão bem quente, a resistir pancadas fortes e o treinava para a guerra. Então, desde o começo, os espartanos ficaram conhecidos como serem ótimos guerreiros, tá bom? Eles, é claro, tinham suas colheitas, plantavam e colhiam, tá? Mas sempre quando lhe faltavam algo, eles iam para a guerra. Eram homens que iam para a guerra. Inclusive tem um filme chamado 300, que são os 300 soldados guerreiros de Esparta. Tá bom? Vale a pena assistir. Filmaço, tá? Então assim, as duas cidades mais famosas da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Dentro de Atenas eu tenho a Acrópolis. Acrópolis é o lugar mais alto
que serve como sentinela para ver se tem alguma coisa embaixo, uma confusão. E também virou um templo de oração. E a outra cidade famosa da Grécia Antiga era Esparta, um local de guerreiros, mas um local de guerreiros mesmo, assim, bem forçado. A criança, desde cedo, já tinha que aprender a se virar e era bem violento, assim. Era aquela coisa, não um tapa na cara da criança e falou, não chora não. Não chora, não, vai estar doendo aqui. Toma um tapa, não chora. Presta atenção. Mas eles ficaram conhecidos como serem ótimos guerreiros. Beleza? Maravilha. Pessoal, agora o professor vai narrar o mito, mitologia grega, o mito da criação do mundo olhando pela mitologia grega. Tudo bem? Na aula passada, ouvimos o mito Tupi-Guarani, um povo bem antigo no Brasil também, um povo bem antes da vinda de Jesus Cristo, bem antes da era cristã, ou seja, esse também é um mito, poxa, 800 anos, pelo menos 800 anos antes da vinda de Jesus Cristo, tá bom? Era a maneira que esses seres humanos tentavam me explicar de onde eles vieram, como e por que eles estão aqui. Então é uma tentativa de se entender como ser humano, certo? Então vamos lá. Pessoal, segundo a mitologia grega, só existia o céu e a terra, tá bom? E eles viviam em harmonia completamente. Até que, do nada, céu decide se deitar com a terra. A gente está vendo aqui uma imagem que simula bem isso. Céu decide se deitar com a terra e gera filhos. Esses filhos vão ser chamados de titãs. Esses titãs serão, digamos assim, homens e mulheres gigantes. Os titãs são homens e mulheres gigantes com uma força gigantesca também. O que acontece, pessoal? Cell, ele era vamos dizer assim, um cara muito possessivo, ciumento, meio maluco. Ele não queria esses filhos. Ele não queria a presença desses filhos. Então ele obriga o planeta Terra, tá? Que em grego também pode se chamar de Gaia. Então obriga Gaia, o planeta Terra, a esconder os titãs no seu próprio ventre, nas profundezas do seu ventre, ou seja, né, lá embaixo. E Terra fala: Poxa, são meus filhos, eu não quero que eles fiquem aqui, eu quero que eles fiquem soltos e possam curtir a vida como eles bem entenderem. E Céu era bem opressor, então não, eu não quero, vai esconder todos no seu ventre. Beleza? Até que Terra, em um sofrimento gigantesco, até que Terra, num sofrimento gigantesco, decide conversar com um desses filhos titãs, chamado Cronos, e fala: Filho, eu não aguento mais a opressão machista desse seu pai. Eu não aguento mais. Eu quero ver vocês soltos, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e eu peço a sua ajuda. Então ela pede ajuda desse filho dela chamado Cronos. Filho dela chamado Cronos. Ela fabrica uma foice, tá? Igual aquele personagem da morte que vem pegar a gente, personagem de terror. Então Gaia fabrica uma foice do próprio ventre e fala: Cronos, meu filho titã, por favor, me liberta dessa masculinidade, desse relacionamento abusivo que eu tenho com seu pai. Fabrica a foice para ele e fala: Tó, essa foice é feita de diamante,
ela corta qualquer coisa. Cronos, por favor, vai lá e resolve isso. Então Cronos ele vai atrás do pai dele, que é o Céu, e quando o Céu menos espera, Cronos dá um corte certeiro, é história mitológica, em seu órgão genital. Tá? Cronos, então, com aquela foice, dá um corte certeiro no órgão genital do pai. O pai grita de dor, fala, ai meu Deus, tal. Aquele sangue escorre do céu e começa a cair dentro do planeta Terra, dentro de Gaia. E isso foi gerando frutos. Daí, desse sangue que foi criando os animais, foi criando as ninfas e outros seres vivos fora os titãs, tá bom? Mas, mas Cell não morreu. Cell ele fica agonizando de dor, fala: eu nunca mais vou ser um cara machista, eu nunca mais vou ser vou ter um relacionamento abusivo. Só que é o seguinte, meu filho Cronos, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você também vai sofrer desse mesmo mal que você acaba de fazer o seu pai sofrer. E Cronos não dá a mínima. Né? Ele fala: opa, fui eu que cortei meu pai, acabei com ele, agora eu sou o novo dono do pedaço. O Cronos falou: eu sou o novo dono do pedaço. Bom, ele cortou o pai já não era mais um cara opressor, a mãe pôde ficar tranquila, todos os titãs saíram do ventre da mãe e começaram a viver dentro do planeta Terra de maneira livre, tá bom? E o Cronos se relaciona com a sua própria irmã, tá? Que é a Cibele, uma das titãs que também estavam dentro de Gaia. Mas o que acontece, pessoal, é o seguinte: lembra que Cell, pai de Cronos, avisou que o filho iria sofrer do mesmo mal que acabou de abater ele? Pois é. Então, assim, Cronos e a irmã titã Cibele tinham relação sexual e acabou gerando filhos. Quando a Cibele teve o primeiro filho e foi mostrar para o Cronos, meu Deus, não é possível. Eu não quero essa criança. A Cibele falou, mas eu quero. Aí ele, então faz o seguinte, aproxima essa criança perto de mim que eu vou dar um beijo nela. Aí a Cibele, titã, gigante, falou, dá um beijo no seu filho, tal. Aí o Cronos, o que ele fez? Não, ele não fez isso que está na imagem, tá bom? Isso é uma imagem de um pintor famoso que tenta representar Cronos comendo seus filhos, só que na história da mitologia grega, Cronos engole os seus filhos, ele não mastiga. Como que ele é um titã gigante e as crianças são muito pequenas, ele engole vivo as crianças, tá? Então ele não mastiga. Deixa eu tampar esse Cronos aqui do pintor Goya, que ele tentou representar a mitologia grega um pouquinho mal. Então assim, pessoal, Cibele apresenta o filho para o Cronos. Cronos não quer saber, tá com medo da praga que Céu mandou para ele, dizendo: um filho seu vai também acabar contigo. Tá entendendo, meu parceiro? Um filho seu, igual você fez comigo, vão fazer com você também. Então, Cronos, com esse receio, ele começa a engolir os filhos dele. Cibele apresentava um filho para ele, ele engolia, não mastigava, engolia. Tá? Cibele apresentou Poseidon para ele engolia. Cibele apresentou Hades para ele engolia. Até que ela teve um filho e ela falou: esse eu não vou apresentar para ele. Quer dizer, esse eu vou até apresentar, porém eu vou fazer uma cilada. Zeus escondeu Zeus junto com
as ninfas, que são mulheres da natureza, falou: cuida do meu filho, por favor. E na hora de apresentar o filho para Cronos, Cibele enrolou um pedaço de pão em um, em um cobertor. E falou: ó, Cronos, aqui que bonitinho, esse aqui ó, é a cara do pai e tal. Cronos nem olhou para Zeus e já pegou: me dá esse negócio aqui, puf, e engoliu, pensando que tinha comido mais um filho. E pelo contrário, não comeu, certo? Então Cibele foi conversando com Zeus, Zeus foi crescendo, ficando forte, criando uma sabedoria muito grande também, porque ele era educado pelas ninfas, que são mulheres da natureza, educadíssimas segundo a mitologia grega. Então decidem falar assim: ó, o tempo de Cronos já deu, Zeus. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer esse tipo de bebida que parece um vinho e você sirva o seu pai, tá bom? Você fala que você é um viajante, que estava por ali e que essa bebida vai fazer muito bem para ele. Ele nunca havia tomado uma bebida tão gostosa. Você vai fazer uma propaganda dessa bebida sua. Ele não sabe quem você é, tá bom? E essa bebida vai deixar ele um pouquinho ruim, tá? E não deu outra. Zeus, então, depois de adulto, vai ao encontro de Cronos, oferece uma bebida para ele. No começo, ele fala: não, não, não quero. Então Zeus insiste: mas isso aqui é mais doce do que o mel, mais alegre do que vinho. Então Cronos fala: então deixa eu tomar um gole disso. Quando ele toma um gole, ele fala: nossa, isso aqui é maravilhoso. De repente a barriga dele começa a roncar. E então ele vomita todos os irmãos de Zeus. Poseidon sai, Hades sai, Hera sai, e assim por diante. Os principais deuses da mitologia grega saem de Cronos. E Cronos fala: meu, o que está acontecendo? Então Zeus fala: eu sou Zeus, o seu filho mais novo. Ele: não é possível, eu fui enganado, a maldição de meu pai voltou contra mim. Aí Zeus fala: pois é. Desde então, pessoal, existe uma batalha de Zeus contra seu pai Cronos, onde Zeus, segundo a mitologia grega, vence seu pai, porém Cronos não é morto. Cronos é preso nas profundezas. Eu ia falar as profundezas do inferno, mas o inferno é uma coisa cristã. Na mitologia grega, em vez de profundeza do inferno, a gente fala nas profundezas de Hades, no Tártaro, tá? E aí Zeus começa, ele vira agora o manda-chuva de todo o planeta Terra e começa a dar funções para os seus irmãos. Poseidon, você vai cuidar dos mares. Hades, você vai cuidar do submundo e da prisão do nosso pai. Ele vai separando, dando um segmento aí para cada um ministério, beleza? Então essa é a mitologia grega, pessoal. Tem muitas, mas muitas histórias a partir daí, tá? Não se resume só aí a mitologia grega, porque vai aparecer até a própria deusa Atenas, né? Atena, é. Deus Afrodite, tem muita coisa por aí, tá? O professor vai selecionar algumas partes de algumas histórias da mitologia grega para vocês lerem junto com a gente. Tudo bem? Então até a próxima. Deixe seu like e tamo junto.